Olá pessoal, muito bom dia. Estamos de novo aqui reunidos na Cuboplay para mais uma edição do nosso Pensando Bem na FM Cultura 107,7 FM. Estamos ao vivo no YouTube da Cuboplay e também ao vivo na FM Cultura. Lembrando que esse programa já a partir também da noite, meia-noite desse sábado, também no Spotify. Fica à disposição, a galera que gosta de botar no carro, né, no Spotify, escutar a hora que quiser, também vai poder curtir. Eu e Juremir Machado da Silva hoje aqui, órfãos de Luiz Augusto Fischer mais uma vez, né, Juremir? Bom dia, tudo certo? Tudo certo. Luiz Augusto Fischer é um homem muito ocupado. Né? A literatura ocupa muito as pessoas, cara. Né? E ainda mais quando se trata de uma celebridade que nem o Fischer. Fischer tem tempo de ler algum livro hoje ainda, será? Eu acho que ele lê nos aviões, nos ônibus, no banheiro, em todos os lugares. Bom, falando aquela cultura tem que ser alimentada com alguma coisa. Forma, né? De atualizada, sempre ser abastecida. A gente tem hoje aqui, falando em livros, falando em cultura, a escritora, publicitária Cláudia Schroeder. Tudo bom, Cláudia? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Pena que o Fischer não está, né, para a gente debater um pouquinho mais. Por culpa da falta de luz, né? Eu imagino, né, que a gente o Equatorial teve que... nos deixou na mão ontem, nós tínhamos a gravação ontem aqui, o horário que o Fischer poderia. A Cláudia ficou sem luz, nossa convidada. O estúdio que ficou sem luz. Juremir, tu que é um ativista de ficar sem luz, ficasse dessa vez ou não? Não, dessa vez não. Mas eu gostei de ver o seguinte, que a Equatorial tomou duas medidas para resolver o problema. Uma, primeira, mais importante, começou a patrocinar a chamada mídia hegemônica. Com isso, ela vai certamente ser menos criticada. E a outra coisa, que a Equatorial está fazendo palestra no South Summit sobre eficiência e segurança. Bem adequado. Interessante. Bem adequado. Aliás, o South Summit também, né? Ficou sem luz também. Um evento de alta tecnologia podia pelo menos ter ar-condicionado, né? Não tinha? Não tem. O cara desmanhou lá por causa do calor. Né? Não sabia disso. Eu vi que ficou sem luz. Né? Eu também vi isso, mas não sabia que não tinha não climatização. Não tem inovação tecnológica, né, Cláudia, que sem luz funciona. Não é difícil. É que nem às vezes os melhores aparelhos, aquelas coisas todas assim, né? Ou a transmissão tal e tal e tal, e depende da internet. A internet não funciona. Uma internet ruim, né? Aí não adianta nada. A Cláudia, minha mulher, estava de aniversário, fomos jantar naquele restaurante francês que tem em Porto Alegre ainda, o Bateau Ivre, e eles estavam sem luz, eles têm um gerador enorme, faz um barulhão danado, a rua toda fica no barulho ali, mas funciona. E eles já se acostumaram, parece que se toda chuva não tem luz. Importante o jornalista, Cláudia, dizer isso. Eu fui jantar com a Cláudia, minha esposa, num restaurante francês, porque jornalista adora dizer que quando saiu para jantar com a esposa, ele foi no Porta Larga, ali ou foi comer um X na esquina, não sei o quê. O jornalista adora botar uma placa na testa, sou pobre. Né? Não, mas eu gostei desse seu jantar. Eu sou pobre, mas uma vez por ano me dou o luxo de jantar com a minha mulher. Fazer comercial, né? O jornalista, às vezes, gosta de fazer mídia. Né? Mas assim, uma vez por ano... acho que dá para... Olha só, do jeito que eu ando trabalhando, se não der para jantar uma vez por ano num restaurante francês, aí a coisa está feia. É verdade. Cláudia, fala um pouco de ti. Tu é da onde, Cláudia? Porto Alegrense, gaúcha? Gaúcha eu sou, mas eu nasci em Santo Ângelo. Santo Ângelo. Nas Missões. Santo Ângelo. Isso. Tu vem quando para cá? Eu vim com 18 para 19. Eu fiz todo o ensino médio lá. E vim estudar aqui, vim fazer faculdade em Porto Alegre. Fez Publicidade. Publicidade? Publicidade e propaganda na Famecos. Na Famecos? Na Famecos. Olha só. Não foi minha aluna? Não fui. Olha só. Eu me formei em 95. 95 foi o ano em que eu comecei a dar aula na Famecos. Então eu já estava me formando. Tu já é um veterano dos professores. Nossa, né? eu sou decano. Não, tem o Antônio Rolfo, que é mais velho do que eu. Tem uma colega, a Cleusa Scroferneck, que vai ter uma homenagem para ela semana que vem. Está completando 50 anos como professora da PUC. Começou cedo, então. Começou com 20 e poucos anos. Eu fui professora lá também, durante 2 anos. Ah, sim? Eu era professora... Como é que se chama? Professora convidada? Eu não O professor horista? Eu não era horista, não, acho que é professor convidado. Na publicidade? Na publicidade, eu dava campanha publicitária e criação 2, que era o início da digital ali. Então nos cruzamos por lá. Talvez sim, era uma manhã e 2 noites. Perfeito. Mas daí eu tive que, quando eu engravidei, eu
Eu tive Aí meu filho e não interrompeste. voltei, porque eu disse, se eu continuar dando aula e trabalhando em agência e ainda escrevendo, meu filho não vai saber que eu sou a mãe, né? Vou ter que terceirizar isso, e daí eu resolvi não voltar, né, para dar aula. Tu hoje tem atividade publicitária onde, Cláudia? Tenho minha própria agência Tu tem a desde tua 2014, Eu criei um sistema que hoje depois da pandemia virou, né, tem aí um monte de agência que só trabalha online, né, mas eu já comecei a trabalhar online ali por 2016, né, 2014 eu ainda trabalhava numa agência, mas eu tinha meus próprios clientes também, e aí eu vi que eu podia trabalhar online com gente de fora de São Paulo, fora do Brasil, inclusive, e comecei a fazer projetos, né, e daí eu consegui mais tempo com meu filho, conseguia voltar a escrever mais, né, fazendo esse sistema. Então, as agências de publicidade estão passando por uma grande mudança. A exemplo, por exemplo, dos jornais. Os jornais, as redações encolheram. As agências, que tipo de transformação? Porque eu sempre encontrei, por exemplo, num programa, o Roberto Pauletti, sabe Pauletti? Sim, sim. E ele sabe, exemplo, porque ele trabalhou, acho que a vida inteira, depois que ele deixou de ser jogador, ele trabalhou em agência. E ele disse assim, as agências... Ele disse assim, as agências estão desaparecendo. Estão desaparecendo? Eu acho que sim. Eu acho que é bem diferente de quando eu comecei. Tinha assim, muito glamour, né? Tinha muita verba. Eu trabalhei na DCS, eu trabalhei com grandes contas. Eu trabalhei em 82, faz tempo, na MPM Propaganda. Sim, a MPM. Nossa, era um MPM glamour Lintas, só, né? Era um glamour só. Então tinha grandes agências e tal. Eu trabalhei em grandes agências também. Eu trabalhei em agências médias, trabalhei em agências grandes, trabalhei em agência que tinha sede em São Paulo. E eu acho que depois, com o digital, isso mudou muito, né? Antes a gente tinha os formatos onde se gostava muito fazer, né? Hoje qualquer um pega um celular e faz uma foto, né? Então as coisas mudaram muito, né? E hoje o digital é mais acessível, né, para as pessoas. Antes não tinha quem criasse, a não ser as pessoas que estavam dentro das agências, né? E as coisas começaram a ampliar, a mudar, e o digital mudou completamente, porque hoje é o digital o grande negócio. Antes era colocar página dupla em revista. Eu me lembro que quando eu fui trabalhar numa agência em Novo Hamburgo, que se chama RBA, eu estava muito feliz de trabalhar lá, porque lá tinha contas de sapatos que faziam anúncios página dupla em revista. Então era o meu sonho abrir uma revista e tá ali um anúncio que eu criei de página dupla. Hoje as revistas são online, como é que é, né? Difícil achar revista Mudou hoje. bastante. E a inteligência artificial, que tem gente, eu tenho um amigo que foi publicitário, agora ele está mais assim, retirado, mas ele diz assim, dá para pedir para o GPT que ele faz tudo, faz a imagem, faz o texto, faz absolutamente tudo. Dá para fazer tudo, mas eu acho que tem uma perda muito grande da troca. A gente não troca com a inteligência artificial, né? Tem uma pessoa conhecida minha que falou assim, mas eu posso lá pedir para fazer um texto e eu não preciso me estressar com o redator, né? Que tem que refazer porque eu não gostei, porque o cliente não sei o quê, o chat faz para mim. Eu disse, gente, que coisa mais fria isso, né? E tu vai perder toda essa troca de por que reprovou, como é que a gente pode fazer melhor. Eu acho que se perde muito a humanidade com a inteligência artificial, além de estar acontecendo uma coisa terrível, que é usar para o mal, né? A inteligência artificial. E muita gente diz que não tem que regulamentar. Eu acho um absurdo. Tem que regulamentar, tem que rastrear quem utiliza e como está utilizando, né, a inteligência artificial. E tem que usar para o bem, né? A gente tem que usar assim, como que vai facilitar o trabalho? Facilita o trabalho. Mas, para mim, que sou poeta, eu acho que a interferência humana deixa tudo muito melhor e mais bonito. A troca humana, a sensibilidade. Eu duvido que o IA tenha sensibilidade. Dizem, né, que vai aprender a ser, daqui a pouco vai ficar mais que um humano. Eu não sei se a gente vai chegar nesse Black Mirror aí. Eu gostaria, pelo menos, que quando eu estivesse lendo alguma coisa, tivesse lá a referência, texto, né, finalizado pelo chat GPT, entendeu? E não eu achar que eu estou lendo a Cláudia. E, na verdade, a Cláudia até botou algumas ideias ali, mas quem finalizou o texto foi o chat GPT. Eu acho que tinha que ter uma regulamentação de que quando é com o chat GPT tem que estar escrito ali, texto produzido por inteligência artificial. Com certeza, né? Só que tem que pensar como fazer isso. Pois é. Né? Como regulamentar, como multar, como rastrear. Então, eu acho que isso é uma questão muito importante para ser debatida atualmente. Para mim, é uma das coisas de tecnologia mais importantes que a gente precisa conversar. Sobre vários aspectos, né? Não só do texto que tu quer ler e saber se é de autoria de alguém ou de uma inteligência artificial, quanto a utilização para fake news,
né, para sequestros, né, estão fazendo, pegam o meu rosto, pegam a minha voz e fazem eu ligar para minha mãe por vídeo, por WhatsApp e dizer que eu estou sendo sequestrada. Então, assim, né, nudez, né, pegam a cabeça de alguém, colocam lá e dizem que é menina, né, e colocam... E daí como é que tu vai regulamentar? Acho que é muito importante isso ser feito imediatamente, né? Eu acho que a regulamentação disso e uma análise profunda, né, de como se pode utilizar. Essa coisa está livre para todo mundo utilizar gratuitamente de qualquer forma. Não funciona porque o ser humano não tem maturidade para isso, né? Não tem nem a bondade, né, para usar aquilo somente por bem. Ô, Cláudia, a escritora chegou antes da publicitária ou chegaram juntas? Como é que foi? Quando é que tu te descobriu assim com vontade de escrever? Acho que o Jurimir queria falar alguma coisa. Não. A gente vai se intercalar. A gente vai voltar. A gente volta. É porque o IA é infinito, né, a discussão. Mas, assim, é importante, até, é legal essa tua pergunta, porque até o Beto Calage, que foi meu chefe na DCS, era dono, né, era um dos sócios da agência, era meu diretor de criação. Ele me convidou para fazer um bate-papo esses tempos, né, num evento de propaganda, e ele disse, tá, Cláudia, me conta, como assim? Tu era lá uma redatora, uma criadora, e de repente tu aparece poeta, né? E eu falei, não, eu estava fingindo que eu não era poeta esse tempo todo. Aí ele né, riu, porque eu comecei a escrever aos 9 anos. Eu, quando descobri Mário Quintana, eu me apaixonei e escrevi meu primeiro poema aos 9 anos. Então, assim... Tem 2 livros que foram publicados, independente, pela minha família, com uma coletânea que é uma seleção de poemas escritos dos 9 aos 14. Meu primeiro livro saiu aos 14 anos. Eu morava em Santo Ângelo. Foi lá em Santo Ângelo, lançamento e tal. E quando tu leu hoje o que tu escreveste, o que tu acha? Do que eu escrevi lá com 14, coisas terríveis e coisas muito legais, que eu disse, como assim como eu já pensava nisso com essa idade, né? A gente tem coisas, né, porque não tinha um trabalho, né, de lapidação, de entendimento sobre literatura, né, naquela época. E aos 17 foi o segundo livro, que inclusive se chama Elevador Panorâmico, porque eu vi que o Mário Quintana tinha um livro que se chamava Porta Giratória, o título, e eu achei sensacional. E disse, então, se ele fez Porta Giratória, por que eu não posso fazer o Elevador Panorâmico? Né? E eu tinha um poema que falava no Elevador Panorâmico, né, de enquanto vai observando o mundo, que tu vai sendo carregado pelo elevador. Já tinha elevador panorâmico em Santo Ângelo? Em Santo Ângelo tinha semi. Tanto é que o lançamento do livro foi no térreo desse prédio, na frente desse elevador. Né? Aí eu vi que eu já era criativa ali, né? De pensar até como eu ia fazer o evento. Então, a poeta veio antes e tem bastante escritor que diz isso, né? Mas eu acho que a gente não escolhe, eu não escolhi a poesia, assim, ela me encantou e ela vem e ela continuou comigo sempre. Eu nunca parei de escrever, desde os 9 períodos eu escrevia menos, outros mais, obviamente, mas assim, minhas gavetas eram lotadas. Hoje o celular é lotado, o notebook, né? As gavetas eram papéis, cadernos. Como é que é fazer poesia erótica num mundo muito machista? Bem difícil. Tanto é que quando eu lancei o terceiro livro, digamos, o primeiro livro por editora, que é o Leia-me Toda, né, que foi pela editora Dublinense em 2010, o título do livro me causou problema. Como assim, Cláudia, tu, uma mulher casada, vai lançar um livro Leia-me Toda? Como assim, tu, uma mulher comprometida, tem esse poema na contracapa, que dizia na contracapa um poema que falava que o beijo do amante era melhor que o beijo do marido, do esposo, né? Então, nessa época até eu me surpreendi muito assim, com tudo isso que aconteceu, de falarem do livro, né? O livro ganhou prêmio na Biblioteca Nacional, foi assim, foi finalista do Prêmio Açorianos, então assim, teve várias coisas, né, importantes. Mas existia esse machismo ao meu redor, e eu não ouvia isso só de homens, eu ouvia de mulheres também. Eu gostei do tu, uma mulher casada. Se fosse solteira, ok. Uma mulher casada fazer isso. Exatamente, né? E a tua moral, né? Como é que fica? Como é que fica o teu marido nessa relação, né? Inclusive ele também, não, é o meu ex-marido, né? Mas também não gostou. Ele não perguntou que história é essa de que o beijo do amante... Claro que perguntou. E eu disse, eu não te conhecia. E eu disse para ele, eu não te conhecia quando eu escrevi. A primeira pergunta. Eu disse, não, mas eu nem te conhecia e eu nunca tive um amante.
Porque o que não que as pessoas não entendem muito, principalmente da literatura feita por mulheres, que a literatura é livre e a literatura pode ser ficcional ou não. Então você está falando só de ti. Eu não estou falando só de mim. Eu estou falando do universo, do mundo que eu observo, das coisas que eu vejo, né? E dos pensamentos das reflexões em relação às coisas que eu vejo. Então, amante, meu Deus, né? Quantos homens com suas amantes... Eu, quando era criança, eu era muito parceira do meu pai, né? O meu pai tem uma relação muito forte com a minha escrita, porque ele era um homem muito inteligente, ele era advogado, criminalista, né? De crime mesmo, de morte matada, né? Era de... Homicídio. Né? Homicídio. E ele era um cara que gostava muito de música brasileira e tal, era um boêmio. E ele me levava para as rodas de samba, então assim, eu era a única menina, né, de criança inclusive, numa roda de samba, onde eles ficavam cantando música e tal, tomando uma cerveja, e chega lá numa certa hora, né, a quantidade de cerveja, eles começavam a falar sobre os seus amantes, as suas infelicidades nas relações, o ciúme que tinham da mulher. Então eu ouvi isso desde os meus 4 anos. Eles achavam que eu não estava entendendo, eu não estava realmente, mas estava entrando no meu inconsciente, né? Então, toda essa história... por que eu comecei a falar sobre sexualidade e relacionamento tão cedo? Porque isso estava muito cedo presente na minha vida, através da observação do mundo. Eu não sabia nem o que era sexo, eles estavam falando lá, eu achava que estava entendendo, não estava, eu fui crescendo e fui entendendo aos poucos, né? Então, muito de tudo que eu escrevo vem de observação da vida do outro, né? Dessa relação do meu pai de ver o universo masculino muito de perto. Então, assim, eu conheço muito bem os homens, né? Eu conheço muito bem o machismo, né? Muito bem a insegurança masculina, através desses encontros, né? Que eu participei com meu pai desde 4 anos. De verdade, eu tinha 4 anos quando eu ia, né? Ficava desenhando eles. E o Nito, sabe o Nito, que tem o bar do Nito aqui em Porto Alegre? O Nito era um parceiro do meu pai, né? E o Nito estava junto lá. O Nito tem uns desenhos meus guardados até hoje. Samba, tem até hoje no bar do Nito. Exatamente. Muito fui lá no bar do Nito, levava estrangeiros lá. Ah, é? Claro, levava os franceses. Aquela com filósofos, sociólogos franceses. Claro. Uma caipirinha e samba. Prato perfeito. Prato perfeito, né? Mais uma propaganda. O bar do Nito é ótimo, né? Sim. Nós não só restaurante francês, né? A gente pode falar de coisas bem brasileiras. Continua no mesmo lugar, na Nova York? Não é na Nova York, é numa rua abaixo. Acho que é na Lucas, quase na 20... com a Nova York. Ou na Nova York 24, com a Lucas. Não eu achava que era Nova York. 24. Eu acho que é ali sim, na esquina. Por ali. Uhum. É quase na 24. A tua literatura, a gente faz uma literatura feminina, mas ela aborda muito, ela tem uma linguagem muito fotográfica, digamos assim, tem muitas imagens naquilo que tu diz, e ela fala muito do corpo feminino, né? Trabalha muito essa linguagem do corpo feminino. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, porque tem literaturas femininas que abordam muito mais uma questão de relacionamento na sociedade, do esmagamento, né, do domínio masculino e tal, e tu trabalha esse universo, né, do corpo feminino. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, que tem muitas imagens no teu livro que a gente percebe. Tem. Eu acho que esse negócio do corpo feminino é um tabu, né? Eu comecei a escrever muito sobre o corpo da mulher, né? O meu corpo, o corpo alheio, porque sempre se criou um tabu, né? As mulheres sentam com as pernas fechadas, não mostram muito o corpo, eles vão ficar te olhando na festa, né? Então, e eu comecei, a saia está muito curta, não pode ser assim, porque isso não é de uma boa moça, né? Eu vim do interior. Apesar de eu ter uma educação completamente livre, meu pai e minha mãe foram excelentes na educação, o meu pai, como eu disse, um homem muito inteligente, muito livre, né? A minha mãe também uma pessoa muito que conversava, né, com a gente. Tinha a sociedade em volta, né? Tinha os vizinhos, tinha os pais das minhas amigas, tinha a escola, tinha outras coisas, né? Então, assim, eu ouvi muito isso e já questionava dentro da minha cabeça muito isso. Mesmo a gente não tendo uma educação direta, né? Eu cresci com um monte de tabu que a gente reproduz sem pensar, né? Já não vou botar esta roupa porque tal coisa. E eu louca para colocar aquela roupa, né?
E aí eu comecei parecia que aquilo era o certo a fazer. Exatamente, porque foi dito que era o certo. Porque é assim que são as coisas, né? Te dizem, mas a gente não pensa sobre. Porque a gente não foi educado até então, eu educo meu filho diferente, a pensar sobre as coisas. Perguntar por quê, Teu ser filho curioso. de que idade, Cláudia? Fez 11. Fez 11, um menino. Então, assim, eu comecei a pensar sobre isso. Em paralelo a isso, eu descobri, eu falo muito de autolibertação feminina. Porque o que eu comecei a questionar também? Por que as mulheres têm que se vestir pro outro? Por que as mulheres têm que agradar o outro e eu não posso me agradar? Por que quando a gente tem um encontro, a gente usa a nossa melhor lingerie? E quando a gente está conosco, a gente não usa. Então eu tenho até uma brincadeira às vezes, com minhas amigas, que eu tenho um grupo de amigas que a gente fez um grupo para fazer encontros, eu convidei para irem lá em casa. E eu falei no grupo, gurias, venham com a sua melhor lingerie. E uma disse, como assim? A gente vai ter que tirar a roupa? Eu falei, olha, tá livre se tu quiser tirar a roupa, estamos só entre nós, não tem problema. Mas não é essa a questão. Se tu colocar a tua melhor lingerie, tu vai chegar aqui diferente. Tu vai chegar aqui se sentindo mais dona de si, porque tu tá botando pra ti a tua lingerie. Então, essas coisas eu comecei a pensar muito. Por isso que eu falo muito do corpo, que eu fotografo o corpo, porque a gente não é educado, a mulher não é educada a se olhar e se gostar, e sim ser aprovada pelo olhar do outro. Então, eu falo muito sobre isso, de olhar para o nosso próprio corpo, da gente aceitar e realmente, assim, porque a gente, não, porque eu só sou feliz porque ele me faz feliz. Não, a gente só é feliz porque a gente se deixa ser feliz e porque a gente é feliz antes. Ninguém ama a gente se a gente não conseguir se amar de fato. Né? O escritor francês Michel Houellebecq, que é um provocador e muitas vezes considerado como machista, no livro dele Submissão, ele diz o seguinte, que as mulheres ocidentais levantam de manhã e se produzem 1 hora de produção para ir trabalhar. Porque certos trabalhos exigem uma produção e tal. E quando chegam em casa à noite, colocam a roupa mais pretensamente confortável, toda a produção desaparece. Enquanto que as mulheres muçulmanas passariam o dia inteiro cobertas de burca e à noite as melhores lingeries. O que, no entender dele... À noite seria na frente do marido, no caso. Na frente do marido, exatamente. Mas elas embaixo da burca, elas também estão com as suas melhores lingeries. Elas, quando elas se encontram, que elas podem tirar a burca entre elas fazem a maior festa e elas estão super arrumadas para elas. Então é questionável isso. Se é só eu acho que esse é o raciocínio, né? De que elas, digamos assim, se produzem paradoxalmente mais para elas do que as mulheres ocidentais, que se produzem muito para serem vistas. Mas é uma cultura, né? É uma cultura. É uma cultura, é assim, se arrumar para o outro olhar para ti. E não é o outro só o homem, a mulher também. Né? E a gente, quando se olha, será que eu estou usando isso porque eu quero ou porque eu preciso do elogio alheio? Como é que tu tens visto os dois casos mais importantes do momento, do ponto de vista de reação no mundo, do Daniel Alves, que vai comprar a sua liberdade provisória, e do Robinho, que vai cumprir pena, já está na cadeia no Brasil, com uma pena que foi dada na Itália. Muitas mulheres 9 anos, Robinho. 9 anos. Muitas mulheres estão dizendo o seguinte, que elas notam um estranho silêncio dos homens, que os homens no Brasil estão falando muito pouco dessas duas situações. Eu acho que os homens nunca falam, os homens se protegem muito, porque também é cultural. Eu acho que os amigos se protegem muito, os homens se protegem. Os homens não conversam muito sobre isso. Né? Eu tenho vários amigos homens, eu converso bastante com eles, como eu tenho essa abertura, né, de aprender, né, com os amigos do meu pai a conversar com os homens. Eu vejo que os homens eles se protegem e eles também não conversam, por exemplo, sobre suas relações sexuais. Entre os amigos, tipo, eu tô com um problema na minha relação sexual com a mulher, eles não conversam, as mulheres conversam. As mulheres comentam, né? Mas voltando a esses dois casos aí, que eu não queria nem falar sobre isso, porque me dá uma tristeza profunda saber que o dinheiro pode absolver um estupro, né? Eu acho que essa é a frase que eu gostaria de dizer, que é muito absurdo, eu não tenho nem o que comentar, e que bom que o Robinho vai cumprir, porque tentou... Hoje eu li até um artigo, né? Não me lembro de quem, que ele disse que a única coisa que ele tem que pedir desculpas é para a esposa dele por expor a esposa. Mas que ele não teria que pedir desculpa para a mulher que ele estuprou. Gente, que absurdo é esse? Por que ele... E assim, tem áudios dele. Então, assim,
por que ele não é homem o suficiente? Então vamos usar uma coisa que dizem por aí que eu também acho errado, mas assim, seja homem o suficiente e assuma que tu errou e peça desculpas, pelo menos. Eu acho de uma falta de humanidade isso e de um machismo absurdo e eu fico chocada em 2024 isso ainda existir. Era uma jovem albanesa de 23 anos. 23 anos que ela tava todo mundo meio bêbado, Estupro né? coletivo, eram 8 Foram pessoas. seis homens. É. Foram 6 homens Coletivo. nesse caso aí. É. E assim, ó, ele teve todo, porque o Superior Tribunal de Justiça no Brasil teve acesso ao processo na íntegra da Itália, né? Ele teve todo o direito à legítima defesa para apresentar todas as provas possíveis, só que é muito cabal as provas assim contra ele, são Sim. muito materiais assim. E os áudios são nojentos. Os áudios são muito nojentos. Eu me arrependi de eu ter ouvido. Os áudios são nojentos. Eu me arrependi de ter ouvido. Tem coisa assim que não... Tá, tem limite. Eu acho que eu não precisava ter ouvido isso aí. Mas, assim, o Daniel Alves, ele também fez outra coisa, né? Ele começou a dizer, mas é que a menina... mas é que é isso. Mas a menina provocou, mas a menina... Ele deu 5 versões. E além disso, né? E assim... E a gente... Eu fico muito preocupada, né? Eu tenho um filho menino, né? Que eu educo, assim, eu tento... O diálogo é muito aberto que eu tenho com ele sobre tudo que ele me pergunta. Não existe tabu de pergunta. Eu explico tudo dentro da idade que ele pode entender, né? Mas, assim... o que passa isso? Mas é que os meninos da escola estão dizendo, não, mas é que a menina realmente se ofereceu, mas a menina realmente estava com uma roupa curta, mas a menina... Gente, é estupro igual, se ela diz não no meio, se ela se arrepende no meio do negócio de dizer que não quer, é estupro, pronto. Isso, como é que os pais não explicam isso para os meninos? É isso que eu ia dizer, se uma criança de 10, 11 anos fala isso na escola para os colegas, é porque ouviu em casa. Só pode ser. Eu também acredito nisso, que educação a gente está dando para essas crianças. Por que a gente está criando tabus? Por que a gente não esclarece que isso é crime? E por quê? Então, assim, tem tanta coisa absurda, né? Que nem numa universidade, eu não me lembro se foi nos Estados Unidos, aonde que... Naquelas universidades que as pessoas dormem, né? Que tem os quartos e tal, que as meninas, tipo, uma menina acho que foi estuprada, alguma coisa assim, passaram a mão na menina depois às 10 da noite no pátio coletivo da escola e tal. O que a universidade fez? Ela reuniu as meninas, instruindo que elas não deveriam usar roupa curta e não sair, por exemplo, do quarto às 10 da noite. Sendo que elas deveriam reunir os meninos e dizer o seguinte, as meninas são livres para elas perambularem no pátio qualquer hora da noite, com a roupa que elas quiserem. E se elas estiverem nuas, vocês não têm o direito de colocar a mão nelas. Por que fizeram o contrário? E aí, quando dizem, que legal, instruir as meninas. Não, gente, isso está errado. Eu não tenho que proibir alguém de não usar saia curta, eu tenho que dizer para os homens que eles não têm o direito saia curta ou comprida. A culpa é da mini saia sempre, né? A culpa é da roupa. Aí tem um museu, também no exterior, que eu não sei também o lugar, que tem tem uma exposição de várias roupas de mulheres que foram estupradas. Tem a mini saia, tem o biquíni, mas tem a burca. Tem o vestido com botão até em cima. Isso. Tem uma. Eu não sei disso. se ela foi temporária ou se ela é fixa, tá? Mas eu acho que quando eu li isso, eu achei muito interessante mesmo, para provar que não é a roupa, gente, é a cultura, é a educação. Cláudio, teu último livro, mais recente, é esse aqui, As Línguas São para Outras Coisas. Isso. Vou botar aqui, ó, Lucas. Tá aqui. Eu vou ler um poema aqui. Lê aí então, Jeremia, lê aí. Hoje um amigo morreu, e também um inimigo, uma celebridade, e o primo do vizinho, e a cunhada do porteiro. Hoje morreram todos, e quem não morreu será atingido pelo azar, do fragmento de um foguete chinês, pelo punhal no coração, em desamor, pela falta de fé diante da planta que não vinga, no tubo de ensaio do óvulo. A tua poesia é bastante coloquial, não tem nenhuma preocupação com rima, e ela fala de coisas muito, muito cotidianas. Como é que foi assim a construção? Como é que tu descobriste a tua impressão digital, a tua dicção? Sabe que assim, eu nunca tinha estudado, né, literatura, nunca tinha feito algum curso, nada, por um trauma idiota com desenho lá da minha infância. Né, eu tinha medo de ser bloqueada, né, na escrita. E aí eu resolvi, depois de lançar o Leme todo em 2010, um tempo depois,
Em 2017, se eu não me engano, 2016 para 2017, eu disse, não, eu acho que eu vou estudar um pouco para até entender nessa tua pergunta, para poder responder para ti essa pergunta, Jeremir, né? Essa minha voz, como eu realmente escrevo, quem eu sou na literatura, né? E eu fui fazer oficina com o Pedro Gonzaga, né? Que eu acho ele um grande poeta, assim, ele deveria estar em editoras muito maiores, enfim. E aí eu adorei, né? Eu faço até hoje, né? A oficina que eu faço com ele é muito mais de troca hoje do que de aprender, né? A gente estuda poetas, até ele traduz poetas que não tem nem traduzidos para português ainda, alguns, né? E ele me explicou minha voz poética. E foi tão importante isso para mim, porque ele disse né, como é que era a minha voz, como a minha voz era imagética, né? Como tinha imagens, como era a minha observação do mundo. Antes eu tinha mais rima no Leia-me Toda, é um livro que tem mais rima, não é todo rimado, mas ele é muito mais a sonoridade, eu ficava procurando muito mais as palavras, me preocupava menos com o que eu queria dizer. E depois eu vi que é muito mais importante o que eu queria dizer, né, o conteúdo. E aí eu fui descobrindo, estudando, né, ouvindo dos outros, por isso que a troca é muito importante na literatura, por isso que eu queria que o Fischer até estivesse aqui, né, que é um professor de literatura, né, de a gente olhar para o outro, porque ele me disse um monte de coisa, o Pedro, os meus colegas e pessoas que já tinham publicado também, gente que escreve muito bem, começaram a dizer quem eu era, né, então eu encontrei a minha voz poética ali, e aí eu entendi, aí eu fui me reler, né, e vi, não, gente, eu falo do cotidiano, eu sou corajosa no que eu digo, né, eu não tenho medo de dizer as coisas. Teve um escritor também que fez uma leitura, fiz uma live com ele na pandemia, ele disse, Cláudia, tu provoca uma queda, às vezes a gente está lendo e de repente eu tropeço, de repente tu puxa meu tapete, assim, tu me causa uma surpresa, né, essa é uma característica que tu tem. Então a gente vai descobrindo muito pelo olhar do outro, né, eu comecei a descobrir muito pelo olhar do outro, eu não procurei escrever assim. Eu deixei eu ser quem eu era, né? E depois eu fui ver, será que esse meu caminho é bom? Como é que o outro me vê? Né? O que isso é diferente do que está sendo feito, né? Da literatura contemporânea. E aí eu adorei ter encontrado, saber, né? Quem eu sou hoje. Marina Lima escreveu aqui Marina escreveu. A orelha, posso chamar assim, do livro. A leitura de As Línguas São para Outras Coisas me preencheu, trouxe à tona lembranças e descobertas vitais para a felicidade do meu povoado. Valeu, Cláudia. Marina Lima. Como é que foi isso dela escrever isso aqui? Tu convidou? Como é que foi? Eu digo uma coisa, não a gente já tem. Certo, o sim é lucro, sim, né? É lucro. Então, assim, todas as pessoas, tem várias pessoas que eu convidei para fazer vídeos, até tem um vídeo com o Lázaro Ramos falando poema meu, a Lília Cabral, a Ana Beatriz Nogueira, que virou uma grande amiga minha. Então, assim, né, Valéria Barcelos, né, pessoas mais conhecidas, mais desconhecidas, que eu queria estar na voz do outro também. E a Marina foi assim, eu queria muito que a Rita Lee tivesse escrito a orelha desse livro, porque eu disse, a Rita Lee, ela tem muito a ver, a Rita Lee é uma mulher muito corajosa, bacana, né? Muito transgressora. Marina Lima é ótima. Também, Rita né? Lee Também. É muito legal e também. Aí, só que a Rita Lee estava saindo do câncer, estavam dizendo que ela estava curada, mas que ela ia se cuidar e tal, consegui falar com o produtor dela, agradeceu, mas ela não vai se envolver em nada e não demorou muito para ela falecer, então realmente a gente, né, descobriu que ela não tinha se curado, né, infelizmente. Mas a Marina é uma cantora que está na minha vida, assim como a Rita Lee, desde a minha pré-adolescência. E ela é irmã do Antônio Cícero, né? Um grande poeta. Então, eu disse, a Marina Lima, né? Então, assim, eu tinha uma pessoa conhecida que conhecia a Marina, né? Conversei com essa pessoa, porque eu não sabia como chegar, né? Como chegar até ela. Aí ele me disse o seguinte, faz assim, a Marina é super crítica, a Marina é uma pessoa, não é fácil, não é uma pessoa fácil. E eu disse, não, mas é ótimo que não seja, porque eu só quero que ela escreva, aliás, todas as pessoas que escreveram apresentações, eu só quero que se gostar do que, não quero que faça um favor, eu quero que goste. Nada de fingimento, nada de cortesia. Eu não sou fingida no que eu escrevo, então eu não quero que sejam comigo, né? Não é fingimento ali, é realmente coisas que eu acho que tem que ser ditas, né? E aí a Marina, daí ele disse para mim assim, separa 4, 5 poemas desse livro, faz um PDF e deixa eu mandar para ela. Aí ele conhecia ela e disse, Marina, é o seguinte, ó, tem uma pessoa aí que é poeta e tal, eu quero ver o que tu acha dos poemas dela. Vou te mandar 4 poemas tu lê e tu me dá a tua opinião. Dou. Aí ela leu, eu não sabia disso, depois ela me contou.
como que foi exatamente assim. Aí ela leu e ligou para ele e disse assim, nossa, eu adorei, quero ler mais. Daí disse, então é o seguinte, ó, ela é gaúcha, bababá. Ela gostaria que tu escrevesse a orelha do livro que contém esses poemas e tal dela. Então eu escrevo, eu gostei muito. E foi muito legal, porque foi muito genuíno, né? Foi muito verdadeiro. E aí ela recebeu, daí ela autorizou que me desse o contato dela. Eu disse, gente, tem no meu celular Marina Lima, como assim, né? E aí eu entrei em contato com ela, pedi se eu podia ligar para conversar, e mandei o PDF, e daí a gente, né, marcou a data para receber, para a gente publicar na data, e ela fez a orelha, e ainda me ligou dizendo se eu tinha gostado, se queria que mudasse alguma coisa. Eu, poxa, Marina, nada. Tá ótimo. Eu quero saber se tu acha que é isso aí, né? Tá muito legal. Aí a gente fez um evento aqui em Porto Alegre, no Agulha. Tinha o Festival Literário ao mesmo tempo, ali. No Quarto Distrito. Mais uma propaganda, ó. No mesma época que ela veio fazer um show no Gigantinho, que era com Ney Mato Grosso, com várias pessoas. Ela, querida, me mandou cortesia para ir ao show, né? Sabe qual é o teu endereço que eu quero te mandar 2 convites para ir. Aí depois, no outro dia, ela ficou um dia a mais para fazer esse evento no Festival Literário, no Agulha, comigo. Daí foi ela e a Valéria Barcelos, porque a Valéria Barcelos é uma cantora trans, que agora fez a novela maravilhosa. É de Santo Ângelo também, né? A Valéria de Santo Ângelo. A Valéria de Santo Ângelo também. E ela uma confraria de Santo Ângelo. E ela fez um vídeo para mim, de um vídeo poema, e eu contratei a Valéria para lançar o livro comigo. Esse é Língua São por Outras Coisas, a gente fez num sarau na Casa de Cultura Mário Quintana, ali na Travessa, na frente da Livraria Taverna. E ela cantou músicas, ela cantou Cartola e tal. Eu fui lendo os poemas, contando um pouco das histórias de alguns poemas, e ela cantando música brasileira. Foi muito bonito, assim. Então a gente fez, eu e ela e a Marina, porque eram as 2 mulheres que tinham a ver com esse livro. Uma escreveu Orelha e outra lançou o livro comigo, né? Num sarau, na Travessa. E lá nesse evento que a Marina me contou, não, foi assim. Né? Recebi os história. Aí eu fiquei sabendo exatamente como tinha sido, que ela tinha gostado. Então eu disse, não, ela vai fazer e toma o contato dela. Eu só sabia isso, né? E não que ela tinha gostado muito e tal. O que te influencia? Foi o primeiro show, desculpa, só para falar da Marina. Lembra do falecido projeto Pixinguinha, que tinha no teatro ali da reitoria da URGS? Claro. Às 6h30 da tarde. Ele teve um show, era Marina Lima e Luiz Melodia. Foi a primeira vez que eu vi a Marina ao vivo, né, no show, foi ali. 2 ótimos. Ela é incrível. Eu me lembro do Luiz Melodia no Porto de Elis. Porto de Elis. Quando tinha ali na Protásio. Sim, né? Na Protásio, nossos amigos ali que faziam Maratiçade comigo, Clóvis. Sim. Era muito bom. Todo mundo. O que influencia mais? A tua atividade, a publicidade influencia a tua poesia ou a tua poesia influencia teu trabalho publicitário? Eu acho que as coisas estão muito misturadas, porque eu acho que a publicidade com a minha poesia tem uma origem única, que é observar o mundo. Né? Eu acho que se a gente não observa o outro, as pessoas, o mundo que está ao redor, a gente não consegue fazer uma boa propaganda, né? Não conhecer o público-alvo, assim como a gente não consegue ser lida e tocar alguém. Né? Então, eu acho que as coisas... Né? Claro que a poesia, que a minha prática poética sempre facilitou de eu escrever roteiros que emocionassem, que tocassem, né? Jingles, letras de jingles, né? Mas eu acho que as coisas estão bem misturadas. Eu acho que elas têm saem do mesmo lugar. Mas vendo de uma poeta, talvez, porque a gente sempre tem um medo assim, da publicidade e tal, pô, estão nos enrolando, esse negócio não é tão bom assim, sempre há, né, aquele, né, será que é tudo isso, né? Eu sou um cara completamente influenciado pela vitrine da loja, pela propaganda da televisão. Os caras, para mim, enrolarem é uma barbada. Né? Para mim, enrolar. Tu compras mesmo? Eu baixo. Até propaganda ruim funciona contigo, né? Costumam dizer que as mulheres têm uma coisa que eu tenho, tá? Que é assim, quando não tá legal, vai num shopping ou vai num lugar e gasta. Esse sou eu. Não tenho um centavo, fico devendo mais ainda, porque isso me descarrega um pouco. Né? Compra livro daí. Sim, eu compro bastante livro. Um livro para te fazer feliz quando não está muito bem. Compro bastante. Cláudia, tu fala muito da questão do corpo. Eu queria saber da tua relação com o teu próprio corpo e o que isso pesa no que tu escreve. Porque tu te autofotografa ou tu também te fotografa, isso está presente às vezes nos teus livros, né? Como é que é essa relação contigo mesmo? Tu te descobrisse escrevendo isso? Tu tinha algum problema antes com o teu próprio corpo e que a poesia te ajudou? Eu acho assim, não tem mulher que não tem problema com o seu próprio corpo. Eu acho que quem falar que tá tudo certo, que é 100%, é de outro planeta ou fez mais anos de terapia do que de vida.
porque a gente porque é cultural, né? De sempre nunca tá bom o suficiente, né? Então, eu sofri na minha adolescência, eu achava que o meu corpo não era bom o suficiente. Tinha que ser, eu tenho as pernas finas, porque eu tenho que ser mais alta, não tem como ser, né? Mais alta, nem as Papo pernas... de coach, tá bom, mas pode melhorar. É, isso aí, né? Nunca tá bom o suficiente. Então, assim, eu acho que o corpo feminino sofre muito isso culturalmente, né? Bem diferente de como o homem é criado. O homem não é criado para o seu corpo ser perfeito, né? Mas a mulher, sim. Então, óbvio que eu tive problemas, seria hipócrita eu dizer que não. Né? Eu sempre tive alguma relação, já fui em cirurgião plástico para reduzir meus seios, e o cirurgião mandou embora. Ainda bem, né? Então, assim, hoje eu agradeço. Consciente, diz, olha... hoje eu agradeço, né? Por que tu quer tirar? Tu quer ficar com o corpo de criança? Né? Porque tu é magra, porque tu tem as pernas finas, porque tu tem um quadril pequeno, porque tu não é, né? A única coisa que tu tem são os seios, né? Maiores, então por que tu quer tirar? Na época que não podia ter seio grande, depois começou o silicone, né? Isso foi o contrário. Foi o contrário, eu queria botar um seio grande, né? Então, assim, não tem como não ter problemas com isso. E por isso que a gente esconde tanto, e por isso que não se fala tanto, por isso que não se olha tanto para o próprio corpo, né? Porque eu vou olhar para o defeito. Então, eu comecei a praticar uma coisa nova de não olhar para o defeito e olhar para a qualidade, ou olhar para aquele defeito como uma coisa única. Também é um outro jeito de olhar as coisas. Mas eu comecei a fotografar, né, meu próprio corpo, que não interessa ser o meu corpo ali, como está no Instagram, né? Até vou contar essa história. Porque foi o seguinte, quando eu resolvi voltar a publicar, a escrever, a mostrar minha poesia, porque foi 2010, eu fiquei até 2021 sem publicar. Foram 10 anos, né, quase 11 anos sem publicar. Quando eu resolvi voltar a mostrar, porque tinha as redes sociais, tem o Instagram, eu disse, eu vou fazer uma conta só de poesia. Porque eu tinha uma conta minha pessoal, fechada. Eu vou fazer uma aberta com o meu trabalho poético. Porém, o Instagram é uma rede fotográfica, né, de imagem. Eu disse, tá, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que produzir imagem, porque ali não vai ficar legal o poema ali só. Eu vou ter que deixar isso, né? Eu, como publicitária, também tenho que pensar, né, em como eu vou deixar aquilo, né, bom de olhar, né? Aí eu disse, bom, eu vou ter que botar foto, eu vou ter que ilustrar o que eu estou dizendo de alguma forma. Não é foto-legenda, mas, né, fazer... E eu sempre gostei de fotografia, nunca fui fotógrafa, não pretendo ser, mas eu sempre gostei muito e trabalhei com grandes fotógrafos. Então, assim, eu aprendi muito, né, na observação. Eu disse, eu vou começar a fazer algumas fotos. Eu comecei a fotografar objeto, eu disse, mas gente, eu precisava fotografar o corpo aqui, um pedaço do corpo e tal. A coisa mais fácil é o meu próprio corpo, eu estou ali disponível sempre, né? Meu corpo sempre está disponível para mim. Né? Para ti não tem problema. Para mim não tem problema nenhum, eu sempre, né, sou livre para ter o meu corpo para mim, né, o tempo inteiro. Então eu comecei a me fotografar e aí eu comecei a gostar de me olhar. Né? Eu começava a olhar o que a gente pega, né? Pega o ângulo melhor, pega uma parte bonita do corpo, porque antes a gente fica só olhando para os defeitos. E comecei a olhar, mas não é tão feio assim o negócio. Isso aqui é bonito. Como é bonito isso aqui. Gente, e comecei a me enxergar de outra forma. Então, assim, essa libertação também com o meu corpo foi muito de me olhar e aprender a me olhar. E assim, eu não deixo ninguém ficar comigo durante as fotos. As fotos são feitas indo um momento que não tem ninguém na minha casa, meu filho está na escola, não tem ninguém comigo, e eu estou me fotografando. Então, assim, tu quer alguém que eu te ajude? Tu quer um assistente? Não, não quero ninguém. Eu vou botar o tripé, eu vou fazer meu negócio, eu vou mexer na luz, eu vou ver como é que eu vou fazer, eu vou ver como é que eu vou me fotografar, né? Às vezes é de roupa, às vezes é de lingerie, às vezes eu saio do banho e me fotografo, né? Claro, depois eu edito tudo. E daí começaram a perguntar. Mas assim, quando eu fiz esse Instagram, eu já sabia que ia ter problema. Você fez uma postagem que foi censurada, vamos botar assim, porque o Instagram simplesmente apagou. O algoritmo implicou contigo. O algoritmo achou ruim. Eu achei que fosse isso, né? Isso aconteceu recentemente, né? Eu postei um poema com uma foto, o poema na legenda e a foto, né, no card. E daí recebi uma mensagem do Instagram dizendo que eu estava violando as políticas de privacidade e que eles tinham sido removidos. Eu fui olhar a foto, eu disse, não tem mamilo, até porque assim, né, quando a gente está dentro de um sistema, por exemplo, o Instagram é um sistema, né, que tem regras. Se eu quero estar ali, ou obedeço às regras ou eu não estou ali.
né? Então eu sou muito assim, eu sou uma pessoa muito correta nesse sentido. E outra, eu não quero promover a nudez, não é me vender o meu corpo, né? Não é essa a minha profissão, né? Nada contra essa profissão, mas não é a minha profissão. Então eu fiquei assim, gente, eu não fiz nada, não tem nudez, tem pouca pele, não tem mamilo, não tem praticamente nada, tem outras fotos minhas que tem mais pele do que essa, porque que essa foi derrubada. Mas tá, tudo bem, sei lá, as políticas do Instagram, né? Estão aí mudando todo dia e tal. Só que daí eu pedi uma mobilização, né? Falei com meus amigos porque eu achei um absurdo censurar a poesia. Né? Tem tanto absurdo rolando aí na internet, não é censurado. Tantas fake news, tantos abusos, tantas coisas horrorosas. E a poesia, a fotografia autoral é censurada. Então, os amigos meus, vários amigos, são muito legal, de outros lugares aqui do Brasil, fora, né? Inclusive a Silvia Pfeiffer também postou, pessoas, né, que fizeram vídeos meus e que leem minha poesia por aí. E aí fizeram uma mobilização e alguns colocaram no seu perfil o card com o poema. Né? Me pediram, fiz o material, mandei para eles. Né? Essa foto foi exatamente isso e repostaram lá. Quando passou 3 dias, eu vi que não foi derrubado do perfil de ninguém. Eu disse, gente, isso não é contra a política de privacidade, isso é denúncia. Então é denúncia de alguém, porque denuncia, daí dá uma olhada, sei lá, como é que o robô vê, tá um pouco pele demais, já derruba, sei lá, eu não sei exatamente como isso funciona. Né? Mas eu pensei, isso então foi gente, não foi o algoritmo, não foi a rede, né? Aí tem um botãozinho lá no Instagram que eles dizem que tu pode, se tu acha que não concorda com aquilo, tu pode pedir uma análise, né? Aí voltei lá, tava o botãozinho ativo ainda. Entrou com recurso. Exatamente, entrar com recurso, né? Fazer a coisa andar, né? Demorar mais. Cliquei no botãozinho solicitando uma análise, porque tu não escreve nada, não é uma defesa, né? Solicita análise. Em 10 minutos, meu post estava de volta no meu perfil. E ele reaparece do nada. Reaparece no mesma data, no mesmo horário, no mesmo lugar que tu postou. Tanto é que tinha outras postagens sobre censura na frente, e ele tá lá. Se vocês entrarem no meu Instagram, nesse momento, vai estar lá e do lado tem a foto, que eu meio que apaguei a foto e botei censurado em cima para deixar no meu post aquilo escrito, né, registrado. Então, o que eu vejo isso? Foi denúncia. Aí eu pergunto, por que as pessoas estão denunciando poesia e uma fotografia autoral onde não tem nudez? O poema falava sobre nudez, né? Mas como eu estava comentando com vocês antes, ele nem estimula a nudez, ele questiona a nudez. É uma reflexão sobre... Né? Tem uma parte do poema, por que as mulheres usam biquíni e mostram a bunda na praia? O menino pergunta para a mãe. Por que as mulheres mostram a bunda e os homens não? Na praia. Então, assim, são coisas para a gente pensar. Né? Por que a sunga fecha toda a bunda e o biquíni é um fio dental? Não necessariamente, mas a maioria, né? E por que o homem está totalmente sem camisa? Né? E por que a mulher não pode, né, ficar sem camisa? Né? Meu filho já perguntou isso. E aí, como é difícil, né, a gente responder de um jeito. Mas aí depois eu fiquei pensando, por que isso acontece? Daí eu fiquei pensando, como tem gente infeliz e problemática com seus corpos, assim como eu já fui. Né? Porque só pode ser isso. Né? Tem gente que diz, não, mas isso é inveja da beleza, isso é moralismo. Sim, são problemas, né, gente? O problema está lá, não está em mim. O problema está no tabu, o problema está na inveja, o problema está na pessoa que é mal resolvida sexualmente ou com o seu próprio corpo. Tu recebeu alguma questionamento de mulheres mesmo, pelo que tu escreve, pela forma que tu dispõe e tal, pela forma de próprias mulheres acharam, isso aí é demais e tal? Tu sabe que eu acho que eu escrevo de um jeito tão corajoso que as pessoas têm medo de chegar para mim e falar isso. Eu recebo muito elogio de mulheres, até porque eu quero que as mulheres se encontrem ali, que inspirem as mulheres a pensar sobre si mesmas e sobre as coisas e terem mais coragem de ser autênticas e de usar lingerie para si mesmas, né? E não para o homem. Né? Então, não recebi. Em contrapartida, o que eu recebo de manifestação masculina é fora do comum. Diariamente. Que tipo de manifestação? De todos os tipos e níveis. Eu criei um termo que é o estupro digital, que é o receber fotos de partes íntimas de homens sem pedir. E sem conhecer, sem nem responder a mensagem. Tu recebe isso? Recebo. Tem alguns, assim, às vezes pergunto, Cláudia, tu não tem tanto seguidor assim, porque eu removo muita gente, porque quando passa do limite,
Uma coisa é o homem tá tentando dar uma cantada, uma coisa é a pessoa lá elogiar, vai que me dê bola, sei lá o que pensam, né? Mas outra coisa é te mandar uma foto da sua virilha sem eu ter pedido, sem eu ter autorizado, sem nem ter respondido um oi. Né? Então, a criatura acha, pô, ela escreve tudo isso aqui, essa é uma mulher exatamente. liberal, vale tudo, posso fazer o que eu quiser. E aí não dão um Google para saber quem eu sou. Tem um site que tem a minha vida, tem o meu LinkedIn que tem quem eu sou. claudiaschroeder.com.br. Isso aí. Então, assim, ó, não dão um Google para saber o que, né? Não, minha profissão não é essa. Eu já recebi proposta, assim, de... Chega a ser engraçado, assim. Eu não gosto de expor ninguém, não vou... Nem sei quem é a pessoa, não conheço, mas era um homem bem mais velho. Sei lá, os seus 80 anos. E é muito engraçado, porque os homens jovens mandam parte do corpo deles e os homens mais velhos mandam a foto da casa, da moto. Né? Contra-cheque. Então tinha... Extrato do banco. Então eu recebi desse homem mais velho a foto da sua mansão do Nordeste. Sim. Né? Com ele dentro da piscina, aparecendo só a cabeça, e me convidando para jantar. Não quis mostrar o resto do corpo. Porque não sabemos em que condição tá. Né? Então, assim... então eu recebo, sabe? E é divertido isso, né? Eu achei até divertido isso. Mas tem outras coisas que me tiram do sério, porque o que acontece? Mas é importante que... Tu estava me dizendo que as mulheres, aí no teu caso, são aliadas. Tu não recebe isso de mulheres. Porque às vezes acontece um efeito assim. Acontece. Né? De mulheres que se posicionam, né, contra machismo, coisa assim, e elas às vezes sofrem pressão das próprias mulheres. No caso, ele está dizendo que não, tu tem aliadas. Não, eu ainda não recebi isso, mas eu acho que vai chegar esse dia. Eu ainda estou aguardando. Assim. Né? Eu queria te perguntar o seguinte, nesse mundo que é um mundo, volta e meia, descrito como materialista, pouco espiritualizado, as pessoas são cada vez mais pragmáticas. A música dominante do Brasil, eu diria que ela é pouco poética. A música dominante do Brasil é o sertanejo. É o sertanejo. E muito se fala que a publicidade tem um papel nisso, de fazer, vender, compre isso, compre aquilo, se sinta melhor por ser um consumidor. Nesse mundo, tem lugar para poesia? As pessoas estão lendo poesia, a tua poesia é lida? A poesia no Brasil é muito pouco lida, infelizmente. Né? Tem outros lugares, em Portugal se lê muito mais poesia do que do Brasil. Né? Eu acho isso é triste. Eu acho que a literatura em geral, né, é pouco lida por vários, por falta de estímulo, por falta de dinheiro para comprar um livro. Mas eu acredito, eu sou uma pessoa que vê o copo sempre meio cheio, né? Eu sou muito esperançosa, assim. E eu acho que se a gente fizer pequenos movimentos para divulgar, né? Independente se é pela rede social, independente se é através de uma foto. Teve muita gente que começou a me seguir e olhar as fotos bonitas e começaram a ler os poemas, mulheres, e me disseram o seguinte: gente, eu nunca achei que a poesia fosse tão bonita. Né? Eu nunca achei que eu fosse gostar de poesia. Eu já fiz eventos para mulheres que foram lá só por curiosidade, e saíram de lá gostando de poesia e nunca tinham lido. E compraram 7 livros meus para mandar para as amigas que moram em outras cidades. Né? Então, assim, eu não sei te responder se a poesia é muito lida, se ela, dentro do segmento poesia, né? Eu não estou numa grande editora hoje, né? Não estou numa companhia das letras. Até gostaria, até tem um original com eles lá do livro inédito que eu ganhei. Agora eu ganhei no final do ano passado. Eu fui contemplada por um prêmio do governo federal, pelo Ministério da Cultura. Foram premiados entre 2.700 mulheres, né? Era literatura feminina, não só literatura, era teatro também. Foram 60 mulheres premiadas. Eu fui a única poeta gaúcha que fui premiada, né? Com um prêmio em dinheiro. Ainda não recebi, mas receberei. Já recebi um e-mail pedindo todos os dados, né? Com um livro, né? Daí tinha que mandar um livro, né? Podia ser qualquer, né? Podia ser conto, poesia, romance, ou podia ser peça de teatro e tal. Então eu fui contemplada, já, né? Tá na Companhia das Letras, né? Eles estão analisando, não sei. O tema sempre te interessou, o tema de tu lia sobre escritoras, as coisas que tratassem de erotismo, filmes sobre o assunto, tu te interessava ou não era um tema teu assim? Não, eu comecei a ler muito recentemente, assim, mulheres que contêm erotismo na poesia. Até sinto falta no Brasil
de mulheres que falem. Tem umas jovens aí que eu estou encontrando, né, sobre erotismo. Mas não era uma coisa assim, eu gosto deste assunto. Sim. Este assunto, ele tá comigo desde a minha infância por causa da história do meu pai, né, dessa relação com os homens. Então isso veio fazer um comigo. livro contando todas as confissões dos amigos do pai, Juremir. Que rolo, hein? A maioria já faleceu, né? Tem que, sei lá, ir no centro espírita pedir permissão. Né? Porque eu respeito a privacidade alheia, né? Mas teria coisa. Não, teria muita coisa. Claro que muita coisa eu não lembro, né? Mas tem bastante coisa que eu lembro, né? De sensações, de ver os homens chorando por causa das mulheres. Ô, Nando, com essa tua voz poderosa, tu não vais ler um poema da Cláudia? Posso tentar aqui. Eu queria que a Cláudia lesse um dela. Também, pediremos isso à Cláudia. Escolher, pode escolher para eu ler. Algum. Eu já li um. Deixa eu pegar o das partes nuas, então, daí eu vou escolhendo enquanto tu lê o meu. Tá. O Juremir leu hoje Um Amigo Morreu. Isso. Não teve erotismo ainda, né? A delícia dos dias, das coisas simples, do passeio de mãos dadas, no parque nus, por dentro do picolé ao sol, sorvido pelas línguas, assistir a um filme, enquanto os corpos relembram suas próprias cenas impróprias. Um amor em chamas, morando disfarçados, em comuns transeuntes. Muito bom. Esse já tem. Eu vou ler um, então, que eu nunca li, assim, em voz alta, nenhum evento, que é um poema que tem um pouco de ironia e é um pouco engraçado. Essas micro-coisas de 6 sílabas, espermatozoides, os quais só enxergamos aos montes em mililitros de textura única, podem, pasmem, ter 2 cabeças e são capazes de sobreviver aos ácidos vaginais por até 2 dias, sedentos de um óvulo. Por isso me embebedo de pílulas. Eu li em artigo desses, escritos por outros que sabem mais do que nós, e achei tão outra coisa, e essa coisa tão bonita. E o encanto que me veio umedeceu minhas rendas, arrancou-me as anáguas e levou-me à decisão repentina de abrir as pernas pela ciência. Muito bom. Muito legal. Pessoal, nós lemos os poemas recatados. Recatadíssimos. Ela que ousou. Eu ousei. Exatamente. Gente, encerrou o tempo. Cláudia, o pessoal joga na internet, teus livros estão todos à venda, né? Tem na Amazon, tem nas editoras, tem tudo, tem né? Tem nas livrarias, tem editoras, tem na Amazon, todos eles, sim. Deixa eu mostrar esse aqui que eu não mostrei ainda. Eu mostrei esse aqui, eu vou deixar aqui assim. Ó. Esse foi lançado na pandemia, né? Durante a pandemia, 2021. E esse 2022, um atrás do outro, né? Depois daqueles 11 anos. Depois daqueles 11 anos eu tinha que correr, né? Claro. Cláudia, muito obrigado, foi um prazer te conhecer, sucesso, tudo de bom, né? E a gente vai seguir acompanhando aí as tuas próximas novidades aí. Muito obrigada e agradeço muito mesmo desse espaço, acho importante, né, dar espaço para as mulheres nesses tempos sombrios aí que a gente ainda está passando. Cláudia Schroeder, escritora e publicitária, foi a nossa convidada aqui no Pensando Bem. Foi bom, Juremir? Muito bom, excelente. Perdeu o Fischer, né? Perdeu. Azar dele. A gente Mas faz ele tá de com novo. livro, ele tá com livro, né? Tá lá. Isso. Semana que vem ele estará aqui. A gente faz de novo sobre outro assunto. Para ele estar junto. Isso. Combinado. Lembrando que o Pensando Bem tem sempre a parceria da revista Parentes, do professor Fischer e também da Matinal Jornalismo. Semana que vem a gente se encontra aqui às 9 da manhã. O programa segue aqui no estúdio. Nós estamos no estúdio da Cuboplay, segue no YouTube da Cuboplay e a partir da meia-noite no Spotify também da Cuboplay. Tchau, tchau!